Fala, meus queridos, estamos de volta aqui para falar de análise de custo-benefício aqui dentro da viabilidade econômica, tá? Análise de custo-benefício, na verdade a gente faz isso o tempo todo, né? Quando escolhe uma compra em detrimento de outra, quando a gente vai no mercado e vê lá um refrigerante de 1 litro por R$ 6 e vai lá um de 2 litros, por exemplo, por R$ 10, você fala, poxa, eu tenho mais benefício, mais volume de líquido, gastando um pouco menos. A gente faz esse tipo de relação, né, em todas as nossas escolhas, ou pelo menos na grande maioria das escolhas. Então é uma coisa corriqueira, né? Na avaliação econômica, a avaliação de custo-benefício também, ela é feita com os prós, né, com os benefícios calculados em termos financeiros e os custos também associados em cada uma das decisões. A gente vai ver aqui nessa aula exatamente como tomar essa decisão e no final a gente vai falar um pouco sobre o aprofundamento das decisões, daí já mais para a parte administrativa, né, do prefeituras, municípios, dos órgãos públicos de um modo geral. Pensando aqui em análise de forma racional para a escolha de uma opção em detrimento de outra. Obviamente que nós vamos comparar os custos estimados em um determinado projeto e os benefícios esperados. Mas eu quero que vocês prestem atenção que, neste caso especificamente de análise de custo-benefício para empreendimentos do ponto de vista de análise econômica, nós estaremos sempre falando aqui de valores monetários, tá? Então são sempre custos e benefícios estimados, né, em valor monetário, porque nós temos aí para investimentos públicos um retorno que muitas vezes não é o quê? Um retorno financeiro direto. E aí nós vamos ver que tem um custo-efetividade, por exemplo, de programas, políticas públicas, né? Que é um pouco diferente do custo-benefício. Aqui no custo-benefício nós avaliaremos o valor, né, monetário de cada um desses investimentos. E aí quando a gente fala em termos de custo, é um pouco mais fácil de se quantificar. Na verdade, é relativamente fácil quantificarmos os custos dos investimentos que nós temos. Por exemplo, esse exemplo aí que a gente coloca aqui na tela. Se eu pretendo implementar um projeto de melhorias para contribuir com a redução de emissão de poluentes, o que é que eu vou fazer para estimar o custo? Bom, eu vou ter os custos de estudo de projeto, né, a parte de análise, estudo prévio, projeto, desenvolvimento, cotação aqui com fabricantes, né, e empresas que vão construir o sistema, os equipamentos, a manutenção, a operação, tudo isso eu consigo, de uma maneira mais fácil, quantificar. Quando a gente vai para o valor dos benefícios, né, é mais difícil de nós quantificarmos os benefícios, por exemplo, de uma situação como essa. E aí a gente pode muitas vezes entender, bom, qual prejuízo eu teria ou eu terei caso isso não seja implementado. E aí, às vezes, a gente tem o quê? Problemas para identificar isso, mas ainda que de maneira grosseira, eu preciso transformar isso em valores numéricos. Então, primeiro, bom, quais são as despesas que eu tenho anualmente com o tratamento de saúde dos funcionários? Quanto que eu vou reduzir isso, né? Ou qual é o custo para tratamento das águas residuais, o despejo final do processo industrial que eu estou empregando? Então, eu tenho custo e se eu melhoro, eu vou reduzir esse custo, eu não preciso zerá-lo, mas eu posso reduzir e isso sim também é um impacto positivo, então é um benefício. Custo por morte acidental ou doença ocupacional. Isso é muito difícil, né? Um cálculo polêmico porque você precisa estimar aí preço da vida de uma pessoa e a gente sabe que é muito difícil chegar nesse valor, né? Quando a gente tem acidentes, por exemplo, ambientais que levam aí a fatalidades, mas essas indenizações elas são calculadas por algum método. Por exemplo, seja pelo salário daquela pessoa até ela completar ali 65 anos, ou qual era o seguro de vida que ela tinha, né? Qual era o valor que ela mesma, entre aspas, atribuía à sua vida. Então, são formas às vezes um pouco polêmicas, mas que devem ser levadas em consideração quando eu analiso os benefícios de uma solução, ou seja, aquilo que eu vou deixar de gastar
com a implementação de um determinado programa, se torna, neste contexto, um benefício para nós. E quem é que toma essas decisões após essa ponderação de custo-benefício? Geralmente é o topo da pirâmide. E aí é literalmente o topo da pirâmide, porque quando a gente fala de pirâmide do planejamento, nós temos os níveis estratégico, tático e operacional. Então, a alta gestão, né, que cuida da estratégia da empresa, é que, após analisar, toma decisões ali para determinados empreendimentos. E aí, muitas vezes, é claro, usa como subsídio um estudo, uma análise das oportunidades de custo-benefício. Então, a alta administração aqui, quando a gente fala de alta administração, presidente, sócios, gerentes, os stakeholders do topo do empreendimento, que vão aí, na maioria das vezes, bater o martelo, né, sobre decisões, e muitas vezes essas decisões o que estarão fundamentadas em análises de custo-benefício. Para entender um pouco melhor isso, eu trouxe um exemplo aqui para vocês e a gente vai trabalhar isso nessa aula. Veja, temos uma análise aqui verídica, na verdade, né? Um cenário que eu criei para vocês, que é uma cidade de Mantena, no leste de Minas Gerais, famosa, cidade natal minha, não quis falar de cidade nenhuma de ninguém, quero falar da minha, belas paisagens naturais, atrai turistas do mundo todo, entretanto, enfrentam um problema, prejuízos anuais com a cheia do Rio São Francisco que cruza a cidade. E esses prejuízos estão em torno aí de R$1 milhão por ano com as cheias. Ora, eu tenho algumas soluções. Preocupado com isso, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, né, acionada pelo prefeito do município, apresentou 3 propostas para a solução dos problemas, para minimizar o efeito das cheias, que geram prejuízos anuais de R$1 milhão. Proposta número 1, construção de um canal que reduziria, veja, não elimina, mas reduziria o prejuízo para R$100 mil ao ano. Construção de um piscinão ou uma bacia de detenção, que reduziria ainda mais o prejuízo, cerca de R$50 mil. E por último, a construção de uma barragem de regularização, que reduziria ainda mais, nesse caso para R$20 mil, o prejuízo anual. Então são estimativas feitas pela própria Secretaria de Infraestrutura, né? Porém, existem custos de implementação. Então, além de gerar uns benefícios, ou quer dizer, apesar de ter benefícios, existem os nossos custos. E aí, R$5.200.000 para a retificação, construção desse canal, né, para evitar as cheias, mas uma manutenção de R$300 mil com dragagem, limpeza ali, por ano. Então eu tenho aqui investimento inicial, R$5.200.000, mais R$300 mil por ano. Piscinão, bom, custa um pouco mais, R$6,5 milhões, que é o investimento, né, o inicial, mais R$250 mil de manutenção anual, mais R$2.500 por ano pela utilização de propriedade particular. Então um contrato ali para utilização dessa propriedade, e aí construção anual deve-se pagar R$2.500, a prefeitura estima. Barragem, que é a última solução, custa um pouco mais, R$6.900.000, R$180 mil por ano, mais R$3 mil por ano aí também por utilização de uma propriedade particular. Então aqui a gente consegue fazer agora uma análise de custo-benefício, uma vez que nós temos 3 propostas e a elas associamos custos e a ela também associamos os benefícios. O que a gente faz na melhor forma, né? A questão nos diz o seguinte: considerando um horizonte de 30 anos e uma taxa de juros de 6% ao ano, qual é a solução mais recomendada? E, obviamente, a que tem a melhor relação custo-benefício, né? Propomos uma solução para o caso. Bom, vamos comparar duas alternativas e verificando seus benefícios e custos. O benefício será quanto ganharemos, né, por deixarem de existir prejuízos, ou seja, quanto que eu consigo economizar, tendo em vista que o cenário atual me dá R$1 milhão de prejuízo ao ano. Então, nos cenários eu não faço nada, é o cenário 1, eu implemento o canal, cenário 2, piscinão, cenário 3, e na barragem,
aqui o meu último cenário, a gente vai colocar o B, benefícios, C, custos. Veja, quando eu faço comparações, eu preciso trazer todo mundo para um mesmo parâmetro, né? Eu preciso analisar todo mundo hoje, cada um dos projetos, com valores, custos de implementação, custos de manutenção ao longo dos 30 anos, mas eu preciso trazê-los para o mesmo patamar para comparar um com o outro. Como que a gente faz isso? Se você lembrar lá dos juros compostos, né, série de pagamentos sucessivos, existe o tal do fator de valor atual, que é quando eu pago mensalmente ou anualmente, periodicamente, um valor e quero trazê-lo para valores presentes. Ou seja, se eu pago 5 pagamentos de R$100, isso, em termos atuais, hoje, quanto que representa o pagamento de 5 parcelas de R$100, quanto que isso representa hoje? Bom, se a gente pegar o valor hoje emprestado de R$ 445,18 e pagarmos 5 parcelas de 100, nós estamos tratando de uma equivalência no período atual, considerando uma taxa de juros de 4%, uma vez que a gente sabe que valores futuros, quando trazidos para o presente, devem ser descontados aí da taxa mínima de atratividade, né? Ou de algum percentual de desconto que a questão estipule. Neste caso aqui, exemplificando a expressão, a taxa de juros era de 4%. Vocês já me viram falar sobre isso em outras aulas. Se ainda não viram, corre para entender um pouco disso. Bom, então eu vou pegar primeiro o canal com o cenário atual. Qual é a vantagem? Eu estou pegando aqui o primeiro, o benefício do canal em comparação com o atual. Ora, se eu gastava 1 milhão e passo a gastar 100 mil, então eu tenho 900 mil reais apenas de benefício, né? Então, saldo positivo é aquilo que tem de diferença entre o prejuízo que um dava e o prejuízo que o outro dará. Bom, então tenho aqui 900 mil reais por ano, lembrando que isso é um prejuízo anual. E o custo? Bom, o custo para a implementação do canal a gente sabe que é de 5 milhões e 200 hoje, né? Mas eu tenho que transformar em pagamentos periódicos, considerando o quê? Um valor presente a 6%, esse é o valor presente, na verdade, 5 milhões e 200, a 6% durante 30 anos. Quantos pagamentos periódicos para comparar por ano eu teria? Mais 300 mil reais, que é o que eu tenho para manutenção, e isso eu abato do custo que eu tenho com uma outra solução, que é a solução atual. Só que neste caso, qual é a solução atual? Gasto nenhum, porque eu não vou implementar nada, né? Manter do jeito que está. Então, eu subtraio nenhum valor, porque eu estou comparando o canal com o atual. Quando a gente vê a antecipação aqui, fator de valor atual, nessa expressão, eu posso fazer uma manipulação algébrica e chegar ao PMT. Ou seja, dado o valor presente, dada a taxa de juros e dado o período de 30 anos, qual é o equivalente mensal ou anual, né, no caso, periódico de pagamento. Faço uma manipulação algébrica, chego que o equivalente, neste caso, é o PMT ao valor presente de 5 milhões e 200, meu PMT, que é o que eu quero, é de R$ 377.774,34 ao ano. O que isso significa? Significa que investir 5 milhões e 200 mil reais hoje para uma obra de 30 anos equivale a, considerada a taxa dada de juros, que é de 6%, equivale a fazer 30 anos de pagamentos sucessivos de R$ 377.774. Desculpa, R$ 377.774,34 ao ano. Então eu estou traduzindo um investimento pontual hoje em parcelas anuais para comparar com o prejuízo anual que nós temos de R$ 1 milhão. Somando isso, que é custo de implementação periódico, mais aquilo que já foi dado de R$ 300 mil, que é o custo de manutenção anual, eu tenho um custo envolvido na operação nessa solução de R$ 667.774,34. Mas qual é o saldo desse custo? É o custo dessa solução menos o custo da outra solução alternativa que eu estou comparando. Como essa outra solução envolve custo zero,
eu tenho então de custo todo esse valor cheio aí empregado na operação, instalação, manutenção do canal. Agora eu consigo ver então qual é o custo-benefício, né? Na verdade, eu pego os benefícios e subtraio o custo. Então ele me dá 900 mil reais de benefícios ao ano sob um custo de 667 mil. Então quer dizer que se eu comparo benefícios da solução 2 em relação à solução 1, subtraindo seus custos, eu ainda tenho um saldo positivo de mil reais, desculpa, 222 mil reais e 225 centavos, 222 mil reais, 222.225 reais, desculpa, gasguei agora, e 66 centavos ao ano. Significa então que eu tenho uma solução vantajosa entre implementar o canal com todos esses custos e não fazer nada, tem uma vantagem, ou seja, B menos C, ou seja, benefício menos custo é maior que zero. Isso indica que essa solução é mais vantajosa do que o caso atual. Então eu descarto aqui o caso atual. Só que agora eu tenho que considerar a comparação entre o canal e o piscinão, já que eu descartei o atual, porque o que eu tenho de melhor agora é o canal. Faço essa comparação de piscinão com canal, a mesma coisa. Quanto que é o benefício do canal? Bom, o canal ele vai me fazer gastar 100 mil reais por mês. Já o piscinão vai me fazer gastar somente 50. Então o benefício de piscinão em relação ao canal, né, que é o primeiro que a gente está comparando agora com o canal, eu tenho um benefício, saldo de benefício de 50 mil em relação a outra solução, que é a solução de canal. E os custos? Bom, eu tenho um investimento de 6 milhões e 500 mil a 6% durante 30 anos, que se traduz em pagamentos periódicos de R$ 472.217,93 por ano. Só que a solução de custo envolve o custo de implementação anual, que está aqui, né, na verdade é 6 milhões e 500 transformado em pagamentos anuais, mais 250 mil, que é a operação, manutenção, limpeza e tudo mais, mais R$ 2.500 por ano, que é o pagamento que a prefeitura fará por utilizar o terreno aí privado. Bom, então o custo envolvido nesta solução, anualmente, é de R$ 724.717,93. Mas qual é o saldo de custo? Porque agora eu tenho que retirar disso, né, do custo, aquilo que custa também para o canal. Porque o que importa para nós em termos de custo é a diferença, aquilo que é igual, né, esses valores, para nós não interessa. Então a diferença é de 46 mil, ou seja, o custo envolvido na solução de piscinão em relação a canal é de 46 mil reais a mais, quase 47 mil. Mas quais são os benefícios? Pô, quase 50 mil. Então quando a gente faz o final, comparação de benefício-custo, ou custo-benefício, como a gente expressa isso, dá um saldo positivo de R$ 3.056,41 ao ano. Mais uma vez, eliminando agora o canal e tendo como solução mais vantajosa o piscinão. E aí a gente faz a última aplicação dessa mesma lógica de raciocínio. Só que agora já eliminei situação atual, já eliminei canal, vou comparar agora barragem com a solução que eu tenho, que é o piscinão. Qual o benefício? Bom, o piscinão me dá 50 mil de prejuízo anual. Já a barragem me dá só 20 mil de prejuízo anual. Então qual o benefício que ela tem comparada com o barragem comparada com o piscinão? Ela tem um benefício de 30 mil reais de saldo positivo ao ano. Veja, se eu pego a barragem e comparo com a situação lá do início, atual, ela tem um benefício muito maior. Por quê? Porque eu tinha R$ 1 milhão, que era o que eu gastava, né, por ano com enchente, e agora só vou, se construir a barragem, gastar 20 mil. Então, 980 mil reais de benefícios, né? Quando eu comparo barragem com a situação atual lá do início. Só que eu já não me interessa mais, aquilo ali já é passado, já fiz a comparação e já descartei. Então, a melhor solução que eu tenho agora é o piscinão. E vou comparar com a nova, que seria a barragem. E aí a gente vê que a barragem me dá um saldo de 30 mil de benefício. Mas qual é o custo? Sobre que custo esse saldo? Mais uma vez, a implementação 6 milhões e 900, a 6% durante 30 anos, mais 180 mil de manutenção, mais 3 mil por utilização de terreno privado.
Isso, os 6.900.000 pagos pelo investimento, se traduzem em pagamentos anuais durante 30 anos de aproximadamente R$ 501.227. Ora, são 30 anos, cada ano, pagando uma parcela periódica de R$ 500.000. Veja que R$ 500.000 durante 30 anos dá 15 milhões de reais, muito mais do que os 6.900.000 que eu vou investir hoje. Só que eu preciso transformar esse valor hoje em pagamentos periódicos para compará-lo com uma outra alternativa. E é isso que a gente faz, então, soma todos os custos envolvidos nessa solução, compara com o custo envolvido no piscinão, né? E o que importa para nós é a diferença. Veja, o custo da barragem deu negativo, significa que ela tem um custo negativo, ou seja, na verdade, o custo dela, quando comparado com o custo do piscinão, é um benefício, né? Porque eu quero calcular o valor de custo e ele me dá negativo, significa que o custo dela comparado com o da barragem é menor. Então, até o custo dela acaba sendo uma vantagem quando eu comparo com o piscinão. Então, a barragem tem de saldo positivo benefício menos o custo. Só que o custo foi negativo. Então, é benefício menos o custo. Veja que ela tem só vantagens. Resumidamente, R$ 70.440 por ano de vantagem dessa solução, que é a solução barragem, quando comparado com o piscinão, que era a melhor solução que a gente tinha a alternativa. Digamos que era o nosso custo de oportunidade. Quando eu escolho barragem, qual é a melhor opção que eu deixo de escolher? Piscinão, né? Portanto, ainda assim, veja-se que concluímos que, do ponto de vista econômico, a barragem é a melhor opção. Essa é uma aplicação prática do que nós entendemos como relações de custo-benefício. E aí agora eu quero estender isso para as decisões públicas, né? Para soluções aí que envolvam investimentos públicos. Neste contexto, nós nem sempre fazemos um investimento visando ter lucro em termos monetários. Daí surge a análise de custo-efetividade. Enquanto a análise de custo-benefício ela se preocupa com o gasto monetário envolvido na operação de benefício e custo, né? O efetivo, custo efetivo, é um pouco diferente. Por quê? Porque aqui a gente está analisando resultado, impacto. Enquanto o custo continua sendo, né, ou podendo ser avaliado monetariamente, o que interessa para nós é o impacto, o resultado. Por exemplo, imagine que um programa custou para a gente R$ 100. Um programa de vacinação. E ele vacinou 100 crianças. 100 crianças. Ou seja, ele custou, o custo é R$ 1. Então vamos lá, vou colocar aqui R$ 1 por criança. Então vou botar aqui a criancinha aqui. R$ 1 por criança foi o meu custo. E o meu benefício? Na verdade, o benefício é a pessoa que foi vacinada. Então, com R$ 1, eu tenho o benefício de uma vacinação, ou seja, uma pessoa imunizada. Imagine agora uma outra ideia de análise. Agora, isso aqui é uma análise de custo-efetividade, né? Veja que eu estou comparando reais com efetividade, de pessoas vacinadas, R$ 1 por criança vacinada. E a análise de custo-benefício? Bom, cada criança, imagine que eu invisto R$ 100, mas só que cada criança que tomou a vacina gerou uma economia do SUS de R$ 5. Então, olha só, eu tenho uma redução, né, uma economia de R$ 5 a cada criança que foi vacinada. Então, se eu invisto 100 que foram vacinados, vão gerar qual benefício? Bom, o custo está aqui, R$ 100 que eu investi. E o benefício? O benefício é, se cada criança vacinada me traz um benefício de economia de R$ 5, eu consegui vacinar 100, tenho um benefício de 500. Então, essa operação aqui vai gerar um resultado positivo, né? Porque o benefício supera o custo, eu ainda tenho um saldo de
R$ 400. Então, neste caso aqui, eu estou fazendo uma análise de custo-benefício. Neste caso, do lado direito, eu estou fazendo uma análise de custo-efetividade. Na verdade, o custo foi R$ 100 e o benefício 100 crianças vacinadas. Ou seja, que nem é o custo, né? O saldo de R$ 1 por criança vacinada. Então, veja, conseguiu entender aqui custo-efetividade. Pô, tem um custo, R$ 100, me deu um benefício. Benefício que é qualitativo, 100 pessoas vacinadas, né? Quer dizer, quantitativo também, mas é impacto de programa público, não de dinheiro efetivamente. Aí a gente tem a principal diferença do ponto de vista das análises de custo-benefício e custo-efetividade. Bom, enquanto custo-benefício, custos e resultados podem ser traduzidos em expressões monetárias, ou devem ser, né, para se tratar disso, e ele é utilizado para análise quantitativa em políticas econômicas. Já o custo-efetividade, os resultados eles não podem ser traduzidos em unidades monetárias, estão geralmente relacionados a políticas sociais, e a análise é qualitativa, né, é de impacto gerado por uma política pública ou por um programa. Antes de encerrar essa análise de custo-benefício, eu quero falar para vocês uma diferença do custo contábil para o custo econômico. Quando a gente fala de custo contábil, a gente considera o registro de fato com aquilo que foi gasto, né? Quanto que gastou-se numa relação, seja de compra de material, seja de manutenção, de obra, seja com aquisição de equipamentos. Tudo isso é o que a gente chama de custo contábil, são os custos explícitos. Quando a gente analisa da perspectiva econômica, o conceito de custo ele é um pouco mais amplo. Por quê? Porque além dos custos contábeis explícitos, ele considera o custo implícito, que é o que nós chamamos de custo de oportunidade associado a uma determinada decisão. Ora, o que eu quero dizer com isso? Imagine que eu tenho um imóvel alugado, quer dizer, eu tenho um comércio para a venda de materiais de construção, e esse comércio ele funciona no centro do Rio de Janeiro. Eu vendo materiais e ao final do ano, meu balanço contábil, final do ano, final do mês, né, eu tenho uma operação positiva, eu tenho um saldo positivo, né, estou tendo lucro. E o meu lucro contábil da minha empresa é, na verdade, de vou colocar até mais, vou colocar R$ 6.000 de lucro que eu tenho por mês, ou R$ 10.000 de lucro para ficar redondo. Tenho R$ 10.000 de lucro por mês, então eu trabalho com a minha empresa, está lá no centro de São Paulo, o imóvel é meu, eu tenho uma loja de material de construção e fatura líquido, R$ 10.000 por mês. Do ponto de vista contábil, eu tenho uma operação o quê? Positiva, tem um custo-benefício que é positivo, eu tenho lucro. Do ponto de vista econômico, eu tenho que analisar um pouco mais do que somente os custos explícitos. Eu preciso analisar o quê? Qual é o meu custo de oportunidade implícito. E esse custo pode ser o imóvel no centro do Rio, ele daquele tamanho que eu tenho ali, mais de 1.000 metros quadrados de área, ele custaria, o preço de mercado dele, atual, de aluguel, é de R$ 35.000. É de R$ 30.000. Ora, então se eu comparo 30 mil, que é o meu custo de oportunidade, que eu poderia alugar aquele imóvel, digamos que eu paguei os impostos, paguei tudo, paguei a corretora, fiquei com R$ 25.000 líquido. Ora, R$ 25.000 menos 10 mil, que é o que eu efetivamente estou produzindo, eu estou perdendo do ponto de vista de econômico, custo econômico, eu estou tendo um prejuízo de R$ 15.000. Conseguiu entender? No exemplo, pode ser que eu tenha também perdido, mas ou eu tenho uma operação funcionando, ganhando R$ 10.000 líquido na minha empresa, que funciona naquele ponto comercial, ou eu alugo ele e daquele aluguel me sobra R$ 25.000 líquido. Veja que as duas soluções trazem retorno financeiro. E qual que é a mais vantajosa? Quando eu analiso do ponto de vista contábil, eu tenho lá que eu tenho um saldo positivo de 10 mil. Quando eu analiso do ponto de vista econômico, na verdade eu estou perdendo 15 mil, porque a melhor oportunidade de mercado me daria um rendimento R$ 15.000 maior. Então é essa a ideia, que o custo econômico ele vai um pouco além do que
o lucro contábil me diz que o lucro contábil seria receita menos os custos explícitos, sobra o meu lucro. Já economicamente, eu tenho que pegar a receita, que é tudo isso, tirar custos explícitos, eventuais custos implícitos, para ficar de fato com a fatia do lucro. Essa diferença se dá em função do custo de oportunidade que se tem quando se escolhe, se toma uma decisão em detrimento de outra. Este custo de oportunidade, né, que a gente sacrificar uma decisão para escolher outra, ele corrige eventuais distorções quando a gente fala de análise de retorno econômico. Exatamente é isso, corrige o fato de pensar que eu estava tendo vantagem, quando na verdade, do ponto de vista econômico, eu estava tendo era desvantagem, que eu teria uma operação melhor, um investimento melhor, né, que traria maior retorno. Basicamente, é isso, essa diferença do custo contábil e econômico que eu queria trazer para vocês. Obviamente, o custo de oportunidade, já falei em diversas aulas, que representa o maior valor perdido ao se fazer uma escolha entre diferentes alternativas. Nesse caso, qual é o maior valor perdido? É os de R$25 mil que eu poderia estar alugando aquele ponto comercial. Está na essência de técnicas de avaliação econômica, com análise de custo-benefício e análise de custo-efetividade. Então, eu tenho que pensar um pouco fora da caixa e sair da ideia de que a análise de custo-benefício é só custo-benefício contábil, custo contábil, e sim pensar do ponto de vista econômico, que é um pouco mais abrangente, né? Entra também o conceito de custo de oportunidade, ou seja, de custos implícitos, além dos que a gente já menciona no contábil, que são os explícitos. Beleza? Vamos resolver então algumas questões para fixar esse conteúdo.